Olá, estamos aqui para mais uma aula e o assunto de hoje é equação do segundo grau. E aí é interessante lembrar que é equação do segundo grau com uma incógnita. E aí é um assunto que a gente começa a ver desde o nono ano, mas vê no primeiro, no segundo, no terceiro ano do ensino médio. E é muito utilizado tanto nesses 3 anos como em concursos, em vestibulares e no Enem, certo? E aí as equações do segundo grau, a gente vai ver aqui a diferença de uma equação do segundo grau para uma outra e como resolver elas. E aí a gente vai ver como resolver nesse vídeo apenas de uma maneira, mas a gente vai ver de 3 maneiras diferentes, usando a famosa fórmula de Bhaskara, por completar quadrado e por fatoração. Mas completando quadrado e fatoração, a gente vai ver em aulas posteriores. Então vamos lá. Então a equação do segundo grau, o grau da equação é dado pelo maior expoente da incógnita. Então o expoente aqui é 2. Então essa daqui é uma equação do segundo grau. Independente dela estar na ordem do maior expoente, está no primeiro termo ou no segundo, o maior expoente aqui é 2. Essa também é uma equação do segundo grau. Essa também é uma equação do segundo grau. Essa daqui, como está na forma de produto, se eu multiplicar aqui, né? X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes 3 vai dar 3x. 2 vezes x vai dar 2x. E 2 vezes 3 dá 6. Isso é igual a zero. Posso juntar os termos semelhantes. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Então, essa daqui também é uma equação do segundo grau, porque apesar de não estar aqui, no formato que ela está, não está aparecendo no expoente 2, mas é um produto, é uma multiplicação. Quando você fizer x vezes x, vai dar x ao quadrado, então ela também é uma equação do segundo grau. E aí, essas daqui são exemplos de equações. Essa é a equação do primeiro grau, essa de equação linear com duas incógnitas, né? E essa de uma equação do primeiro grau também. Você veja que em qualquer uma delas, nesse caso aqui, o maior expoente é 1. Mas tem situações que o maior expoente pode ser 3 ou mais. Não necessariamente só vai ter expoente 1 e expoente 2. E o que é resolver uma equação do segundo grau? Encontrar o valor de x que torna essa igualdade aqui verdadeira. Por exemplo, nessa equação aqui, eu posso dizer que o valor de x seria 2, por exemplo. Vamos apagar e vamos ver como é que... Vou deixar essa segunda equação para a gente ver. Será que 2 é solução dessa equação? Então, se eu botar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 é igual a zero? 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 2 é 8, é igual a zero? Não, né? Porque aqui vai ficar 4 menos 8 é menos 4, que é diferente de zero. Se tivesse tornado a igualdade verdadeira, então seria a solução dessa equação. Mas como 2 não tornou a igualdade verdadeira, não é solução, certo? Mas será que x igual a 4 seria? Então, do mesmo jeito, no lugar de x, eu vou colocar 4 menos 4 vezes 4, isso tem que ser igual a zero. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16, menos 4 vezes 4 é 16, isso é igual a zero. Então, ficou 5, ou 0, igual a zero. Então, para essa equação aqui, o 4 é uma das soluções. Mas será que ela só tem essa solução x igual a 4, será que ela tem mais de uma solução? E como é que eu encontro? Outro exemplo disso é, por exemplo, será que x igual a 2 é solução dessa equação? Como é que eu sei? Substituo do mesmo jeito. 2 ao quadrado mais 5 vezes 2 mais 6. Será que é igual a zero? Visivelmente não é, porque aqui eu vou somar tudo, né? Vai dar 2 ao quadrado é 4, mais 5 vezes 2 é 10,
mais 6 igual a zero. Vai dar 4, 14, 20 e 20 é diferente de zero. Então, não é solução. E se fosse menos 2, por exemplo, será que seria solução? Posso pegar a mesma equação, aí ia ficar menos 2 ao quadrado, mais 5, não precisa esse parêntese ainda, vezes menos 2, mais 6, isso é igual a zero. Então, menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4, sinais iguais dá positivo, então dá 4, mais 5 vezes 2 é 10, sinais diferentes, negativo, menos 10, mais 6, isso é igual a zero. 4 mais 6 dá 10, 10 menos 10 igual a zero, então menos 2x igual a menos 2 é sim solução. X igual a 2 não é solução. E aí como é que eu encontro a solução? Toda vez eu vou fazer por tentativa? Não, existem algumas maneiras, como eu disse no início, de encontrar a solução de uma equação do segundo grau. E aí vamos lá. Primeiro, as equações do segundo grau são na forma x ao quadrado, ax ao quadrado, mais bx mais c igual a zero. Esses a, b e c são coeficientes numéricos. Então, a, b e c pertencem aos números reais, ou seja, pode ser qualquer número real que pode ser colocado aqui no lugar desses coeficientes, certo? Aí vamos lá imaginar, ela pode ser tipo x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. Então isso quer dizer que nessa daqui, quando não tem nada, quando não tem número aparecendo aqui, o valor de A, que é o que está junto do x ao quadrado, é 1, o valor de B é 2 e o valor de C é 3. Ou se eu tiver menos 2x ao quadrado mais 25 igual a zero. Então o valor de A é esse que está multiplicando x ao quadrado, é menos 2. O valor de B, como não tem nada que apareça só com a letra x, então não tem nada com incógnita x, o valor de B é zero. E o valor de C é 25, certo? E aí elas podem ser completas, né? Tendo um x ao quadrado mais 2x mais 3 é um exemplo de equação do segundo grau completa. Ou eu posso ter 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Esse aqui eu tenho o termo A, que é aquele que tem o x ao quadrado. Tem o termo B, mas o termo C é igual a zero. Ou ela ainda pode ser tipo x ao quadrado menos 25 igual a zero, que eu tenho o termo A, que é igual a 1, o termo B é igual a zero e o termo C igual a menos 25. Nesse caso, o termo A é igual a 2, o termo B é igual a zero e o termo C é igual... Errado aqui. O termo B é igual a menos 4 e o termo C é igual a zero. Então, elas podem ser completas quando aparecem com os três termos, ou pode ser incompleta aparecendo só o termo A, o termo A e B, ou então o termo A e C. Ela não pode aparecer sem o termo A, porque ela passa a ser uma equação do primeiro grau. Então vamos lá ver alguns exemplos de como resolver. Então, resolver a equação do segundo grau tem algumas maneiras. Hoje a gente vai se ater à muito conhecida fórmula de Bhaskara. Certo? E aí depende muito desses valores A, B e C. A fórmula de Bhaskara aí eu não vou desenvolver ela aqui, a gente vai apenas botar e resolver problemas utilizando. Ela é o valor de x é igual a menos o valor de B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor de A. E o valor de delta é o valor de B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. E aí tem um negócio interessante aqui. A equação do segundo grau ela pode ter duas raízes, ou seja, dois valores que tornam ela igual a zero, que torna a igualdade verdadeira, quando o valor de delta
for maior que zero. Então, se delta for maior do que zero, ela tem duas raízes reais. Se delta for igual a zero, ela vai ter tem duas raízes reais. Se delta for igual a zero, ela tem uma raiz real. E se delta for menor do que zero, ou seja, se você encontrar o valor de delta e ler um número negativo, ela não tem raiz real. Certo? Isso sempre pensando nos números reais. Então vamos ver alguns exemplos que eu vou tentar botar um exemplo de cada um desses daqui, cada uma dessas situações. Então vamos pensar na equação x ao quadrado menos 2x menos 8. Primeira coisa, isso igual a zero. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o valor de A, 1, o valor de B, menos 2, já está bem organizado, e o valor de C igual a menos 8. Depois disso, vou encontrar logo o valor de delta, né? Vou tentar fazer aqui no canto, então é o valor de B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, delta vai ser igual. O valor de B é menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos 4, que já é da fórmula, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 8. Então, delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado, vai ser menos 2 vezes menos 2, que é igual a 4. 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 8, 32. Nesse caso aqui eu tenho dois sinais negativos, né? Menos 4 e menos 8, dois sinais iguais positivos. Então, delta vai ser igual a 4 mais 32 dá 36. Pelaquela regrazinha que eu mostrei, como delta é maior que zero, né? Ela vai ter duas raízes. E aí, quais são essas duas raízes? Vamos voltar para isso aqui. Então, o valor de x vai ser igual a menos o valor de b, e aí o valor de b é menos 2, menos o valor de b, menos da fórmula, e menos 2 daqui, mais ou menos a raiz de delta, que é 36, dividido por duas vezes o valor de a, que nesse caso aqui é 1. Então, x vai ser igual a dois sinais iguais, um número com dois sinais iguais fica positivo, 2, mais ou menos. A raiz de 36 é 6, isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então aqui eu vou ter 2x. Vou chamar 1 de x', que vai ser igual a 2 mais 6 dividido por 2. 2 mais 6 é 8. Dividido por 2 é igual a 4. Então a primeira solução dessa equação é 4. E x, duas linhas, será a segunda solução. 2 menos 6 dividido por 2. 2 menos 6 é igual a menos 4. Dividido por 2, menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. Então, encontrei as duas soluções dessa equação aqui, que é 4 e menos 2. Então, vamos para a próxima equação. Eu tenho a equação x ao quadrado mais 6x mais 9, isso daqui igual a zero. Então vamos lá, o valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a 6 e o valor de C é igual a 9. O valor de x é igual a menos o valor de B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por duas vezes o valor de A. Então, e o valor de delta é igual ao valor de b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos lá. Delta é igual ao valor de b é 6. 6 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que nesse caso é 1, vezes o valor de c, que nesse caso é 9. Então, delta vai ser igual a 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 9 é 36, e aí vai ficar negativo.
Delta vai ser igual a 36 menos 36, que é zero. Quando delta for igual a zero, ela vai ter uma raiz real. E quem vai ser essa raiz? Aí eu volto para aqui. X vai ser igual a menos o valor de b, que é 6, mais ou menos a raiz quadrada de zero, né? Dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, x vai ser igual a menos 6, raiz de zero não vai fazer diferença você somar, que é 0, dividido por 2, e isso vai ser igual a 6, menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Então, a solução dessa equação aqui, a única solução, é x igual a menos 3. E agora, vamos tentar encontrar uma equação que delta seja menor do que zero. Então, vamos lá. Vamos pensar que eu tenho a equação x ao quadrado mais 3x mais 3, isso é igual a zero. Então, x vai ser igual a menos o valor de b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o valor de a. E delta igual ao valor de b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Então, o valor de a, x igual valor de a, né? A igual a 1, b igual a 3 e c igual a 3. Então vamos lá, delta é igual ao valor de b, que é 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que aqui é 1, vezes o valor de c, que nesse caso aqui é 3. Então delta vai ser igual a 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9, menos 4 vezes 1 é 4, vezes 3, 12. Delta vai ser igual a 9 menos 12, eu tenho 9 e devo 12, vai ser igual a menos 3. E aí o que acontece aqui? Delta é menor do que zero, porque ele não tem raiz real. Então, não tem raiz dentro dos números reais. E por que não tem? Quando delta for menor do que 3, não tem raiz. Vamos voltar para aqui para ver se a gente entende um pouco melhor. Então, x vai ser igual a menos o valor de b, que é 3, mais ou menos a raiz quadrada de menos 3 dividido por 2 vezes 1. Então, x vai ser igual a menos 3, mais ou menos. E aí, quanto é a raiz quadrada de menos 3? Qual é o número que eu elevo ao quadrado e de menos 3? Dentro dos números reais, ele não existe. Então, não existe número negativo com raiz quadrada dentro dos números reais. Então, quando acontecer isso aqui, não tem raiz. E aí você já pode deixar aqui. Quando você calcular e delta for um número negativo, ou seja, menor do que zero, ele não vai ter raiz. Ok? Então, a gente nas próximas aulas vai ver mais duas maneiras de encontrar a solução da equação do segundo grau. E até lá!